Olá meninas, eu me chamo Brenda, tenho 26 anos, sou uma mulher transexual, coloquei prótese de silicone em outubro de 2018, eu tenho 3 anos e meio de implante mamário. Hoje eu vim falar aqui um assunto que, pelas minhas pesquisas aqui no YouTube, eu sou a primeira mulher transexual a falar de um assunto que vem tomando uma proporção muito grande, né? Tanto na mídia quanto nas redes sociais. E o assunto ele é falado em mulheres cis, né? E eu ainda não vi nenhum assunto falando em relação a mulheres transexuais. E aí, né, eu fiz esse vídeo para ajudar muitas mulheres trans, não só mulheres trans, mas como mulheres cis. Quem não sabe o que é cis, gente, é uma pessoa que nasce com sexo e assim se sente. E aí, eu fiz esse vídeo porque de repente tenha muitas mulheres transexuais que estão passando pelo mesmo problema que o meu e que de repente elas não saibam que é isso, né? Eu acho que esse vídeo vai ajudar muitas mulheres, tanto cis quanto trans, até se identificarem também com o problema, né? Com os relatos em que eu vou dizer aqui. Mas que esse meu vídeo possa ajudar principalmente mulheres transexuais que estão passando por esse problema e não teve coragem ainda de pedir ajuda, né? Porque às vezes é preciso dar o primeiro passo. Então, vamos lá. Em 2020, eu comecei a sentir algumas fisgadas nos meus seios, né? Dor chata, como se estivesse contraindo o meu peito. E aí eu tomava uma dipirona e a dor passava. Nesse momento, nessa época, estávamos saindo. Eu trabalhava em RH, no escritório de... Era, na verdade, numa entidade qualificadora, jovem aprendiz, e ficamos um período em home office, né? E essas dores, elas começaram após o meu retorno no trabalho, né? No caso, após o meu retorno em trabalhar no presencial. E aí eu sempre tava com essas dores, mas aí eu tomava um analgésico, eu tomava uma dipirona, tomava um paracetamol e a dor passava. Aí depois de uns dias, voltava a dor de novo, eu tomava uma dipirona, tomava um analgésico e a dor passava. E aí começou a dor não passar mais, né? Acabou que a dor, ela, como o corpo, ele tivesse criado uma resistência com aquelas dores que estavam dando nos meus seios. Eu tenho, gente, esqueci de falar, eu tenho 400 ml de prótese de silicone, 400 ml em cada lado. E aí, né, eu comentei com as pessoas do meu trabalho, falei, gente, eu tô sentindo dores nos seios. Já tomo remédio já tomei um remédio e essas dores não passam. E aí o pessoal falou, deve ser ansiedade devido a ter ficado muito tempo em casa e agora a gente está retornando, misturou o estresse, e aí eu ignorei, né? Depois eu comecei a ter uma irritação no intestino muito grande. Gente, só pra resumir, a síndrome de Addis, ela tem acho que mais de 30 sintomas. Eu tô só resumindo aqui alguns que eu tive, tá? E que eu tenho ainda. E se eu for falar todos, o vídeo vai ficar muito grande. Eu comecei a sentir como fosse uma dor muito forte no meu abdômen, como meu intestino tivesse irritado, né? Aí fui no médico, o médico passou alguns medicamentos, né? Aí eu dei uma equilibrada em alguns certos tipos de alimentos. Mesmo assim, eu tendo esse equilíbrio na minha alimentação, eu ainda assim continuei com o intestino irritado, como fosse uma diarreia, né? E aí eu já fiquei muito preocupada. E aí um belo dia também, além desse problema que eu tava sentindo, dessas dores nos seios e o intestino irritado, um belo dia eu acordo muito fraca, muito tonta. Era uma fraqueza junto com uma tonteira horrível.
Era como eu tivesse trabalhado uma noite toda e precisava descansar. Só que a minha preocupação foi que eu estava cansada ao acordar. Eu já tinha descansado. E esse cansaço foi muito forte. Comecei a ter um cansaço muito assim, era um cansaço extremo, gente. Como se tivesse um peso muito grande nas minhas costas. E comecei a ter febre. E eu sentia uma dor muito forte na minha cabeça, né? E dores aqui na nuca. Eu sou hipertensa, tá? Eu tenho problema de pressão alta. Só que eu tomo remédio controlado, eu tenho aparelho de pressão, eu verifico minha pressão diariamente. E lá, quando eu ia verificar a pressão, minha pressão tava normal, 12/7. Tava equilibrada. Eu falei, gente, minha pressão não tá alta, porque eu tô sentindo essas dores na minha nuca, né? E essas dores de cabeça, alguma coisa tá acontecendo. Eu só bati o desespero mesmo, gente, quando começou também a dar como fosse íngua. Dores aqui no meu maxilar, como tivesse um inchado. E aí, gente, eu tava tão desesperada que eu falei assim, eu estou com HIV. Por quê, né? Eu fui pesquisar na internet, a íngua, febre, desidratação, cansaço, deu como. Aí lá apareceu HIV, né? Porque a gente vai logo pesquisar no pai de todos, que é o Google. E aí eu fiquei desesperada. Eu fiquei assim, desesperada. E corri, né, pro pronto-socorro, que foi o UPA, né? E cheguei lá relatando que eu tava sentindo essas dores no corpo, eu tava sentindo muito cansada. Eu senti alguns zumbidos no ouvido. Gente, outra coisa, zumbido, eu sinto muito zumbido no ouvido, inclusive eu estou nesse momento com zumbido. É como às vezes a minha audição tampasse e eu não ouvisse mais nada. Outra coisa que aconteceu também, gente, antes de eu ir pro UPA, que eu esqueci de falar, é até bom eu relatar, o meu olho ele ficou um maior do que o outro, né? Como tivesse, sei lá, o globo ocular querendo sair pra fora. E eu também, antes de sentir essa íngua, fui no oftalmologista. Ele falou que a pressão ocular estava alta e que eu tinha que fazer um exame para investigar glaucoma. Fiz o exame do glaucoma. No exame do glaucoma deu que eu não tinha glaucoma, mas que eu estava com a pressão alta do olho, que ele falou, o médico explicou como fosse a visão seca, né, o olho seco, como ele não tivesse lágrimas, né? Mas que ele não sabia explicar o porquê aquilo estava acontecendo no meu olho, né? Ele falou, você está com a pressão ocular, mas não é glaucoma, você tem miopia, mas não é glaucoma, a gente descarta o glaucoma. E aí ele falou que era como tivesse o olho seco, né? E até hoje o médico também não soube me explicar o porquê eu tava com esse problema no meu olho esquerdo, que inclusive tem tido uma melhora. Fiz uma tomografia também craniana. Isso, gente, eu tô explicando antes de ir pro UPA, tá? Eu cortei essa parte, mas eu tô só resumindo. Fiz uma tomografia craniana também pra ver o que tava acontecendo na minha cabeça, né? Porque eu tava sentindo muitas dores de cabeça constantes e eram dores que elas resistiam aos medicamentos o qual eu tomava. Que era dipirona, paracetamol, tomei também Anadol. Ih, gente, eu tomei tanto medicamento e essa dor de cabeça lá no passado. Teve dia, gente, que eu tomei 4 dipirona pra dor de cabeça passar. Olha que maluquice. Aí fiz a tomografia, nada na minha cabeça, né? Um alívio, graças a Deus. Aí, um belo dia eu acordei com essa íngua, isso depois de ter feito a tomografia, depois de ter feito o exame ocular. Apareceu essa íngua com essa febre, muitas dores no meu músculo, né? E o intestino irritado que nunca ficou bom, gente. Desde que eu comecei a sentir esses sintomas, meu intestino ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais, tá? E aí eu fui no UPA, e lá chegando no UPA eu relatei todos esses problemas que eu estava sentindo. E inclusive falei que era uma mulher transexual, tá? Quando eu falei que era uma mulher transexual, a médica ela perguntou se eu me importava em fazer um exame de um hemograma completo e se eu me importava de fazer um exame de HIV, tá?
Ela conversou comigo antes, tá, gente? Não foi uma coisa assim, ah, faz o HIV que você tá com HIV. Não. Ela conversou comigo antes, perguntou se eu estava apta a fazer esse exame. Se de fato, E eu também estava disposta, tá, gente? Eu queria fazer logo pra descobrir que eu tinha logo esse problema, qual era o problema. E, enfim, ficar boa. Então eu já estava já pronta pra pegar o diagnóstico como eu tivesse com HIV. E eu sou casada, tá? Mas mesmo assim a gente fica com medo quando a gente vai pesquisar uma coisa no Google que aparece lá e você tá com todos aqueles sintomas, você vai ficar desesperada, normal. Fiz o exame, tá? E aí fiquei lá 1 hora e pouco esperando o resultado. E depois voltei lá na clínica geral, no clínico geral, que era uma mulher. Ela falou assim, olha, você não tem HIV, os seus exames estão ótimos, você não tá com anemia. Eu falei, doutora, não é possível. Isso não é coisa da minha cabeça. Eu estou doente. Eu tô fraca, não tô conseguindo andar, eu tô sentindo muita dor, eu tô com íngua, não é possível. Aí, gente, calhou. No momento que eu estava conversando com ela, subiu um relevo aqui no meu peito. Subiu. Olha, gente, Deus, ele é perfeito. Porque pra mim aquilo ali foi um sinal de Deus pra descobrir o que eu tinha. Subiu um relevo no meu peito, como fosse uma bolha, um negócio assim, sabe? E doeu. Eu fiz, ai, na hora eu, ai. Aí a doutora perguntou, o que você tem? Tá tudo bem? Eu falei, doutora, eu tô sentindo dor no meu peito. Aí ela fez assim uma cara assim, você tem prótese de silicone no peito? Eu falei assim, tenho. Ela falou, por que você não me falou? Aí eu falei assim, doutora, você está sentindo dor no seio? Eu falei, tô, doutora. Inclusive foi o primeiro sintoma que apareceu no meu corpo antes de aparecer todos esses outros sintomas. Aí a médica, ela falou assim, olha, não estou de... Só que eu também tinha levado os exames pra ela, tá, gente? Os exames que eu tinha pronto, que era referente à tomografia, problema de vista, tudo eu tinha levado pra ela. Porque se ela pedisse alguma coisa de tomografia, tudo de novo, eu já teria aquele exame ali. Eu sou uma pessoa que já vou prevenida e preparada pra tudo. E ela falou, olha, eu não vou te diagnosticar, porque para que seja feito esse diagnóstico precisa ser feita uma bateria de exames, mas basicamente você já fez quase todos, né? E agora você tá me relatando essa dor no seu seio. Eu preciso que você vá numa clínica da família e procure estudar mais. Eu não vou te falar isso porque assim não é uma coisa que também é o fim do mundo, mas que é sério, mas que pode ser resolvido. Eu não sei se faz bem eu te contar, não tô te diagnosticando, tá? Não estou diagnosticando você. Mas eu estou falando que parece ser. Aí eu falei, o que, doutora? Ela falou, você já ouviu falar em síndrome de Ásia? Eu falei, síndrome de Ásia? Não. Ela falou, síndrome de Ásia é chamado de doença do silicone. É como teu corpo, é uma doença autoimune que teu corpo começa a corresponder devido às próteses de silicone mamária. Isso também dá em algumas situações de vacinas, que também não é seu caso. O seu caso, você tem prótese mamária, você está com dor na mama e todos os sintomas que você está me relatando está muito parecido com a síndrome de Addis. Eu aconselho que você procure uma clínica da família. Eu falei assim, doutora, eu vou pesquisar sobre isso. Então, assim, antes de ir para a clínica da família procurar ajuda, eu fui procurar, pesquisar sobre isso, doença do silicone. Encontrei grupo de WhatsApp e encontrei grupo no Facebook fechado. Gente, quando eu entro no grupo que eu sou aceita, que eu começo a puxar os relatos, eu fiz assim, ó. Meu olho assim abriu, sabe? Eu falei, gente, não. Não, calma aí. Não é possível. Mulheres com os mesmos sintomas iguais aos meus. Gente, assim, foi muito assustador, porque eu falei assim, gente, eu descobri o que eu tenho. Eu não sou médico para me autodiagnosticar, mas eram mulheres com os mesmos relatos que os meus, que elas fizeram exames e que não dava nada. Eu falei assim, gente, é isso que eu tenho. Gente, olha assim, gente. Eu falei, gente, é isso. Síndrome de Ásia, é isso que eu tenho. Eram todos os sintomas, dores articulares, intestino irritado, olho seco, até o olho seco eu vi lá. O olho seco, a boca seca, né? Então o meu olho por estar seco, a pressão ocular aumentou, zumbido no ouvido, o cansaço. Eu falei, gente, a íngua, que é um dos sintomas também, né? Eu falei assim, gente,
E eu bati o desespero. Aí eu vou ter que tirar minha prótese. E aí, eu comecei a procurar ajuda, comecei a comentar, inclusive, com mulheres transexuais. A resposta, assim, o retorno não foi muito bom das mulheres trans. Eu recebi, assim, muita crítica delas. Ah, que você tá maluca, vai no centro espírita, vai se tratar, que isso acontece na sua cabeça. Gente, muito. E quando eu fui procurar as mulheres cis, né, que são as pessoa que nasce com sexo assim se sente, elas me abraçaram, porque elas estavam sentindo aquela mesma coisa que eu, sabe? Eram mulheres assim que pararam a sua vida. Gente, a minha vida lá parou. Quem me conhece pessoalmente, eu era uma pessoa extrovertida. Todo final de semana eu tava saindo, não ia gastar. Eu gostava de passear, eu gostava de fazer caminhada, eu gostava de fazer diversas coisas. Outra coisa também, gente, que eu vi alguns relatos, eu engordei 30 quilos após o implante mamário. Eu fui disso pra isso. E eu vi que algumas mulheres também teve esse problema. E eu como o mesmo o tanto que eu comia antes de ter a prótese, assim, sabe? Então, tem a questão também dos hormônios, que eu tomo hormônio da retenção de líquido, mas eu já tinha parado com hormônio, já tinha um tempo, né? Até porque eu pensei que tudo isso que eu tava sentindo era por conta dos hormônios também, não era, tá? Então, assim, eu falei assim, eu sou uma mulher transexual com a síndrome de Ásia. Se tem eu, existem outras. Quantas mulheres trans, gente, estão com a síndrome de Ásia, com a doença do silicone, e elas não sabem que estão com esse problema. Então, assim, eu tive uma, assim, no começo foi muito, eu ainda não passei pela cirurgia, ainda vou fazer o explante mamário, minha cirurgia ela já está marcada, já estou em fase de exames, em breve eu serei mais uma mulher explantada e livre dessa porcaria, tá? Eu não tô criticando ninguém, gente. Quem quiser que coloque seu silicone. Ah, cada organismo é cada organismo. Só quem tá falando aqui é uma mulher transexual que colocou uma prótese mamária não por estética, e sim pela readequação ao gênero. A gente que é trans, a gente coloca o silicone, não é pra ficar bonita, não é pra ficar se achando, é uma readequação ao nosso corpo que a gente se descobriu, entendeu? Então, assim, vocês acham mesmo. E eu recebi muita crítica, isso é modinha, isso tá passando na mídia. Gente, eu nem sabia o que era síndrome de Ásia. Eu nem sabia que isso estava passando na televisão. Eu não sabia que isso estava sendo falado em rede social. Gente, por essa luz que me guia, eu não sabia. Eu só soube depois que eu fui no UPA e a médica, né, mandou eu pesquisar sobre. Pra vocês verem, vocês acham mesmo que se fosse uma frescura, fosse uma modinha, eu estaria tirando meu implante mamário, que foi uma coisa que eu trabalhei tanto pra conseguir pra colocar? Não, gente. E eu fiquei muito depressiva. Eu falei, gente, se essa prótese der problema, eu vou tirar, eu vou colocar outra. E eu não vou ficar sem meu silicone, não vou ficar. E eu bati o pé. Só que aí os dias foram se passando, né? Cada dia que passou, eu estou adoecendo mais. Porque, gente, olha, a sensação é que a gente está morrendo aos poucos. Outra coisa também que me dá, eu comecei a esquecer as coisas, eu tô trocando palavras. Às vezes, assim, por exemplo, tem um copo na mesa, eu falo com meu esposo, pega aquele copo. Aí eu falo assim, pega aquele detergente. Em vez de falar pega aquele copo, eu falo, pega aquele detergente. Eu tô trocando as coisas.